Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. A partir de agora, a palavra de Deus começa a nos mostrar a realidade de quem nós éramos antes de ter Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Terminamos o capítulo 1 mostrando a grandeza do poder de Deus que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Esse mesmo poder foi o poder capaz de ressuscitar a cada um de nós. O texto que nós lemos começa dizendo que anteriormente nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Aqui fala de algo muito profundo. Não está revelando simplesmente que nós precisávamos de uma reforma, ou que precisávamos de uma limpeza, ou que precisávamos de um ajuste no nosso caráter. Não. O texto mostra que sem Jesus, sem a salvação e a obra de Jesus na cruz do Calvário, nós estávamos mortos. Significa que não tínhamos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Significa que não podíamos ver as realidades espirituais. Significa que não poderíamos falar ou expressar ou mesmo se comunicar com Deus, pois sem Jesus existe um abismo entre nós e Deus. E esse abismo é a morte espiritual. Essa é a realidade. Se nós olharmos a realidade da morte, nós descobriremos que a partir da morte o que existe é um estado de degeneração. É um estado de corrupção, é um estado de decomposição. A morte, ela atrai para si tudo aquilo que degenera. Nós estávamos assim sem ter Jesus. Era essa a nossa realidade, sem podermos ouvir ou mesmo procurar a Deus. O texto que nós começamos a ler, de Efésios capítulo 2, diz mais à frente que Deus veio ao nosso encontro pela graça. Como nós lemos no capítulo 1, foi Ele que nos escolheu na eternidade, e nos escolheu na eternidade através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós podemos ter vida. Anteriormente estávamos mortos. Mas o que levou a essa morte? O texto no versículo 1 ainda diz: foram as nossas transgressões e pecados. Vivíamos nessa realidade do domínio do pecado sobre nós. O pecado nos afasta de Deus. Pecar é errar o alvo. Pecar é não fazer aquilo que fomos chamados para sermos e fazermos. Pecar é desviarmos dos propósitos e destino de Deus para a nossa vida. Nós estávamos assim por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte é o que nós éramos sem Jesus. Se você já tem Jesus na sua vida, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a adorar a Deus, a louvar a Deus, engrandecer a Ele e ser grato pela obra de Jesus na cruz. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, eu te convido a fazer uma oração dizendo: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Tu és o Messias, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. Faça isso, você e Deus. Declare com a sua boca quem Ele é. Adore, porque você encontrou vida em Jesus.